Vamos ver se mais alguns irmãos entram. Nós estamos tentando compartilhar. Hoje não deu tempo, não é? Eu comunicar para as pessoas, mas a gente vai tentar compartilhar com alguns irmãos e irmãs. E hoje estamos retomando a nossa leitura bíblica. Com a graça de Deus, Marina, Deus te abençoe. Então, hoje nós estamos retomando a nossa leitura bíblica. Nós vamos concluir Mateus, né, com a graça do Senhor. E a nossa proposta nós continuamos com a proposta de, em cerca de um ano, concluirmos, porque em alguns capítulos mais longos a gente se estende mais um pouco, mas também haverão capítulos bem mais curtos, né? E isso vai nos ajudar a adiantar bastante. Nós também vamos tentar aí, já que Provérbios, a ideia é lermos Provérbios o ano todo, então a gente vai reduzir o número de provérbios a serem lidos por dia. E isso vai ajudar a memorizar melhor, e o livro de Provérbios pode ser lido o ano todo, né? Estamos lendo também os Salmos. Nós paramos em Salmos 22, paramos em Gênesis 21 e em Mateus 27. Hoje, com a graça de Deus, a gente vai ler Mateus 28, capítulo da ressurreição do Senhor Jesus. E amanhã, com a graça de Deus, a gente lê a parte de Gênesis, ali a história de Isaac, também um pouco de Isaac, para entrar na história de Jacó. Irmão Lucimário, Pai do Senhor. Amém? Então, a nossa ideia é essa, lermos a Bíblia toda com a graça do Senhor. Eu vou enviar para vocês o link do meu YouTube, porque eu percebi, me segurei muito para não fazer isso, porque eu acho que são muitas plataformas, a gente acaba tendo que gastar tempo para administrar, mas o YouTube tem algumas vantagens, né? Fica mais fácil, por exemplo, se a pessoa perder a leitura, ela ir lá no canal e procurar pelo tema, pelo título, pelo nome da pessoa. No Facebook eu consigo achar o Face da pessoa, mas para eu achar aquele vídeo específico, o Facebook não tem um sistema de procura, né? Que você coloque lá o tema. Talvez um dia eles façam isso, quem sabe. Fica até aqui o apelo, né, aos administradores do Facebook, para a pessoa conseguir procurar um vídeo, algo assim, por tema, né, por título. Então os nossos vídeos aqui da leitura da Bíblia, ele tem o dia da leitura, tem as passagens que foram lidas, mas no YouTube essa procura é bem mais fácil. Só que para eu fazer no YouTube ao vivo, eles têm um sistema que tem que ter aí várias assinaturas. Eu nem sei quantas, me parece que são 1000 assinaturas. Eu não tenho direito a essa informação. Se for isso mesmo, para eu fazer no YouTube, ou eu vou ter que conseguir esses inscritos para fazer ao vivo, ou eu teria que gravar e enviar. Eu particularmente gosto do ao vivo. Eu gosto de conversar, da sensação, apesar de estarmos distantes, de estarmos conversando, de estarmos juntos, né? Eu particularmente prefiro, gosto do ao vivo. Às vezes um cumprimento que o irmão dá aqui e ali, às vezes até uma aplicação que o irmão dá ali na hora que ele está lendo junto com a gente o texto bíblico, ajuda outro irmão que também está assistindo, um comentário que a pessoa faz. Então, essa sensação de estar juntos, apesar de distantes, eu acho melhor. Mas vamos pensando aí, vamos orando, né? Eu convido você, então, com a graça de Deus, nós vamos estar lendo hoje Mateus 28. Ficamos aí vários dias. Eu tive que viajar, não consegui fazer, mas não desistimos do propósito. E estamos aí, com a graça de Deus,
nós precisamos, irmãos, ler a Bíblia, nós precisamos. E tudo é uma questão de compromisso. Quando a gente tem compromisso com alguma coisa, a gente arruma tempo. A pessoa pode ser a pessoa mais ocupada do mundo, mas se você tiver compromisso com alguma coisa, você consegue tempo, não é verdade? Então eu lhe convido a lermos Mateus 28 e depois nós retomamos essas ideias que falamos no início, tá bom? Mas vamos ler Mateus capítulo 28 com a graça do Senhor. Nós vamos ler então na Nova Almeida Atualizada, certo? Mas você pode acompanhar aí em qualquer Bíblia que você tiver. Irmão Lucimari, Deus te abençoe. Irmão Luan, Deus abençoe vocês. Vamos orar. Meu Deus, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua graça, Senhor, sobre nós, pedimos a Tua ajuda, pedimos que o Senhor nos abençoe, nos ensine, ministre aos nossos corações. Ó Deus, fale conosco através da Tua palavra. Senhor, abre o nosso entendimento. Ó Deus, nós pedimos a Tua graça, Senhor, a Tua bênção, e que o Senhor ministre aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, Mateus capítulo 28. Essa narrativa também está em Marcos 16, em Lucas 24 e em João 20. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Enquanto elas iam, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo que havia acontecido. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes. Só abrindo um parênteses, observe que no capítulo anterior, lembre-se, Mateus faz questão de enfatizar como o túmulo foi fechado, lacrado, faz questão de testemunhar a morte do filho, faz questão de mostrar como tudo isso fazia parte de todo um plano, um projeto de Deus para nos salvar, e aí ele vai mostrar as profecias a respeito disso. Mas Mateus 27 encerra com o túmulo lacrado e com uma guarda. Então ele faz questão de mostrar que a grande mentira aqui foi inventada, criada pelos anciãos e por esses soldados. Porque não tinha lógica, né? Primeiro que para os discípulos invadirem, afastarem aquela pedra, eles teriam que enfrentar aquela equipe de guardas
eles teriam que se atrever a romper o selo romano, que a pedra estava lacrada. Então eles com certeza seriam procurados, seriam perseguidos e mortos. Isso não tem lógica. E a mentira dos guardas comprometeria ainda mais eles, porque dentro das leis da época, para eles terem deixado os discípulos fazer isso, ou para os discípulos terem feito isso, eles teriam que ter deixado. Para eles terem deixado, eles teriam que arcar com duras consequências. Então, Mateus vai sempre enfatizar o absurdo dessa mentira que foi inventada a respeito desses guardas aqui. Bom, o versículo 12 diz que o conselho se reuniu, né, deram uma soma de dinheiro aos soldados e disseram para eles dizer que foram os discípulos que vieram à noite, enquanto eles estavam dormindo, olha, e roubaram um corpo. E se isso chegar ao conhecimento do governador, nós o convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Os soldados receberam dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E essa versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Mateus está dizendo que até o tempo que ele escreveu, ainda tinha essa versão a respeito da ressurreição de Jesus. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Há controvérsia se Mateus ele não está aqui abrindo um parênteses, dizendo que muita gente duvidou, não exatamente alguns dos discípulos. Nessa ocasião específica aqui, parece não haver mais dúvida. Nessa ocasião específica aqui, nós temos aí um processo das aparições de Jesus a respeito de Tomé, não é? Mas parece que nessa ocasião aqui, talvez a referência de Mateus seja genérica, né? Não se referindo especificamente aos discípulos, talvez, tá? Mas é algo a se pensar. E versículo 18, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Glória a Deus. Dentre tantas coisas, o fato da ressurreição é uma das bases, ou talvez a base fundamental e diferenciadora do cristianismo. Nenhuma outra religião pode apregoar de fato, de verdade, que o seu fundador morreu e ressuscitou. Nenhuma outra religião. O cristianismo é único nesse sentido. E nós não estamos baseados numa mentira. Há testemunhos, testemunhas oculares. O grande problema dos homens hoje é que eles estão tentando colocar as Escrituras em dúvida, estão rejeitando a palavra de Deus, e tudo que vem da Bíblia soa na mentalidade ateísta e materialista de hoje como se fosse algo no mínimo duvidoso. Eu acho muito tendencioso esse pensamento, porque há livros, por exemplo, nos quais se baseia a história, que a compilação deles é muito mais duvidosa do que
o texto das Escrituras, muito mais duvidosa. Talvez não devo nem usar essa expressão, porque nenhum texto ele passou por critérios tão grandes quando foram copiados, tão grande como foi copiado, como o caso da Palavra de Deus, a Bíblia. Além disso, o fato de eu rejeitar o relato bíblico, ele tem mais a ver com um preconceito do que com uma comprovação, porque se eu tenho testemunhas oculares e aquele livro foi registrado, por que eu não quero acreditar naquilo? Então é interessante nós percebermos isso, mas de qualquer forma, irmã Marlene, a paz do Senhor, de qualquer forma, o importante é que a igreja creia, tá? E não estamos aqui simplesmente tentando sustentar uma crença. Nós estamos sustentando um fato. Jesus está vivo, Ele é Senhor. Billy Graham costumava dizer, eu sei que Ele está vivo porque eu conversei com Ele hoje. Jesus é real, é mais real do que muitos de nós possam imaginar. Outra coisa, assim no texto, para nós guardarmos no coração, é o fato de que Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Nós não servimos simplesmente a um líder humano, a um mestre, a alguém simplesmente sábio. Nós servimos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que está no controle de tudo. E Ele deu um mandato para a sua igreja, uma ordem, para nós irmos e fazermos discípulos de todas as nações. Essa ordem ela é tão prioritária na agenda de Deus que dentro do pensamento escatológico, basicamente tudo tem a ver com o fato de que o Evangelho vai alcançar o mundo inteiro antes do fim. Essa verdade, essa necessidade de alcançar as nações, os povos, ela é tão importante na agenda de Deus, que Ele não apenas mandou, mas Ele profetizou que isso aconteceria. Em Mateus 24 e em Atos 1 e 8, Ele disse, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, nós percebemos que há uma prioridade em Deus. Como igreja, nós devemos rever a nossa agenda como crentes. Nós devemos rever a nossa agenda, nós devemos rever quais são as nossas prioridades como igreja. Fazer discípulos. Outro detalhe para você perceber é que fazer discípulos não é simplesmente fazer prosélitos, alguém que acredita como sua igreja acredita, como sua denominação acredita. Não é simplesmente isso. Eu não estou aqui questionando denominações, claro, mas às vezes a gente confunde proselitismo com fazer discípulos de Jesus. Fazer discípulos de Jesus é apresentar Jesus como único Senhor, Salvador dessa pessoa, e essa pessoa entender, como Mateus ensina, que é necessário deixar tudo, abandonar tudo para seguir a Jesus, seguir a sua vontade, fazer discípulos de todas as nações. Aí ele fala de batizar essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Observe que na estrutura grega nós temos 3 pessoas distintas aqui e temos 3 pessoas iguais. Nós só temos um nome, em nome nós temos do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esse simples ezinho aqui, ele coloca as 3 pessoas em co-igualdade. E Jesus disse que no nome da Trindade, então, as pessoas deveriam ser batizadas. E observe, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eu acho muito interessante porque a missão da igreja implica
na necessidade de conhecermos a palavra de Deus, porque como é que eu vou ensinar aquilo que eu não aprendi? Como eu vou ensinar se eu não aprendi? Então, o texto manda ensinar a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Além disso, ele garante: estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Essa expressão fim dos tempos é bem interessante você ler, porque é a grande pergunta dos discípulos em Mateus 24. Haverá o fim dos tempos, haverá o fim desta era, e Jesus deixa isso muito claro, e ele promete estar com a sua igreja, e você precisa ter essa convicção no coração. Jesus está conosco, Jesus está conosco, ele é fiel. Então, o Cristo ressurreto, que dá um mandato para a sua igreja, é interessante que lá em Gênesis, ele ordena Adão e Eva crescer, multiplicar, encher a terra, e aqui ele ordena a sua igreja a ir a todas as nações, fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas. Observe como ele se apresenta como o Senhor, que tem todo o poder, toda a autoridade, e como aquele que está conosco. Então, que essa palavra fique no seu coração. O Senhor está conosco. Que você veja a ressurreição como um fato. Por que seria impossível? Por que seria impossível? Nós não estamos falando de um simples homem. Nós cremos na existência e no poder de Deus. Por que a ressurreição seria impossível? Além disso, nós vamos ver 1 Coríntios 15, Romanos, que a ressurreição era necessária dentro dos planos de Deus. A morte deveria ser derrotada. Então, que você guarde essa palavra no seu coração. Meu Deus, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua graça, pedimos que o Senhor nos sustente, que o Senhor, ó Deus, nos dê uma revelação maior do Teu poder. Meu Deus, que aquele irmão, aquela irmã que, quem sabe, está com a sua fé abalada por algum motivo, que o Senhor, ó Deus, abra os seus olhos para que o meu irmão, a minha irmã, veja que Tu és vivo, que Tu és real, que Tu és o Cristo ressurreto, que Tu és o dono da vida. Deus, visita as nossas casas, os meus irmãos, as minhas irmãs. Visita, Senhor, nossas famílias. Visita, Senhor, nossas congregações. Visita nossas cidades. Meu Deus, que o Cristo ressurreto, que tem todo o poder nos céus e na terra, venha manifestar o Teu governo, Senhor. Ajuda-nos como Teus filhos a corrigir as nossas agendas, para seguir a Tua agenda, meu Deus, de alcançar os povos, de fazer discípulos. Nós confiamos em Ti, sabemos que estás conosco todos os dias, Senhor, todos os dias. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Em nome de Jesus, nós lemos com a graça de Deus, Mateus 28. Tenha um pouquinho de paciência, deixa eu lhe explicar aqui como que nós vamos continuar procedendo. Então, nós todos os dias vamos ler alguns provérbios, porque são muitos para memorizarmos, e vamos ler o ano todo provérbios. Então,
dá para lermos apenas alguns, irmã Sandra, Paz do Senhor, irmão Silas, vários irmãos aí vão entrando, alguns a gente vê quando entra, outros não, né? Às vezes a conexão cai também. Então, nós precisamos, nós vamos vendo salmos para nós orarmos em cima de um salmo, um pouco de provérbios. E aí, o Antigo Testamento e o Novo. Eu prefiro ver por blocos. O importante é lermos aí pelo menos 3 ou 4 capítulos por dia. Como assim por blocos? Por exemplo, a gente vai pegar lá a história de Isaac, é importante a gente fechar o pensamento sobre a história de Isaac. E outra proposta é que a partir de agora nós vamos entrar em Marcos, mas nós vamos nos atrever, tá? Porque é um desafio, a recontar a história de Jesus, o Evangelho, em ordem cronológica. Então, nós vamos, quando concluirmos, já vamos ter lido os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? Porque nós vamos, com a graça do Senhor, irmã Ceissa, a paz do Senhor, Deus abençoe, glória a Deus. Então, nós vamos reler, porque quando você vai ler Marcos, você lê a história de Jesus de novo, né? Lucas também, João também, cada um com sua perspectiva. A nossa ideia é lermos os 4 evangelhos juntos, em ordem cronológica e paralela, porque isso vai nos ajudar a entender melhor alguns detalhes que um evangelista conta, outro não conta, e assim sucessivamente. Amém? Além de lermos provérbios, salmos e o Antigo Testamento, que por enquanto ainda estamos apenas na parte histórica, né, do Antigo Testamento, e a compreensão aí é bem mais fácil, com aplicações. Amém? Lembrando que apenas leitura da Bíblia. Queremos ler a Bíblia toda. E aí, aqueles que querem participar, manda o telefone para mim, o Zap, pode mandar no message aí no privado, e nós lhe adicionaremos na lista de leitura e você vai ficar sabendo com antecedência. E no dia que você perder, mesmo assim você vai receber e vai poder no seu horário assistir, e assim você consegue nos acompanhar. Nossa proposta é lermos a Bíblia juntos. Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco. Amanhã estaremos juntos novamente, se Deus quiser, em nome de Jesus.